Tem certas frases que, quando a gente ouve, até parecem inofensivas. Algumas soam até carinhosas. Mas, se a gente prestar atenção de verdade, vai perceber que muitas delas escondem algo bem mais sério. Uma forma sutil de manipulação, de evitar responsabilidade emocional e até uma resistência profunda ao crescimento pessoal. E o pior, quando uma mulher não reconhece esses sinais logo de cara, ela pode acabar entrando em relações que sugam sua energia, bagunçam sua mente e desconectam ela da própria essência. Existe uma parte dentro de nós, bem escondida, onde costumamos empurrar tudo aquilo que não queremos enxergar. Esse lado sombrio que a gente tenta negar, muitas vezes aparece justamente nas nossas relações. E se a gente não aprende a reconhecer os sinais desde o início, corre o risco de cair em padrões que só trazem dor e desgaste. É por isso que hoje eu quero conversar com você sobre 5 frases que, quando ditas por um homem, merecem toda a sua atenção. Elas não são apenas incômodas, elas são sinais claros de que tem algo errado ali. Porque, às vezes, o problema não está na discussão em si, mas no tipo de energia que essa fala carrega e no impacto silencioso que ela tem sobre a sua paz emocional. Tem uma ideia poderosa que diz mais ou menos assim: nosso tempo é valioso e desperdiçá-lo com quem não está disposto a crescer é um alto preço a pagar. E isso é verdade. Quando ignoramos esses alertas, acabamos em relações exaustivas, perdemos o foco, a autoestima. E o mais importante, perdemos a conexão com quem realmente somos. E olha, se tem uma coisa que uma mulher que se valoriza e busca equilíbrio emocional precisa entender, é que ela não deve aceitar esse tipo de dinâmica. Então fica comigo até o final, porque além de te mostrar quais são essas frases, eu também vou te mostrar como lidar com elas com inteligência emocional, sem abrir mão da sua essência. Vamos lá. A primeira frase é: você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Num primeiro momento, isso pode até parecer um pedido honesto, algo como: olha, eu tô sendo verdadeiro com você. Mas vamos com calma. Quando essa frase é usada como desculpa para manter atitudes que te machucam, aí o buraco é mais embaixo. Tem gente que se esconde atrás desse discurso para evitar qualquer mudança. É o famoso "eu sou assim mesmo", mas não com orgulho genuíno, e sim como uma desculpa para não crescer, para não melhorar. Esse tipo de comportamento aparece muito quando o cara foge de conversas importantes, joga a culpa em você ou faz você se sentir errada por apontar algo que te incomoda. Ele se faz de vítima ou te coloca como a responsável por tudo. Mas aqui vai um ponto fundamental. Aceitar alguém não significa aguentar tudo. Não é sobre abrir mão dos seus limites. É sobre saber diferenciar o que é autenticidade do que é estagnação. Tem gente que acredita que ser verdadeiro é não mudar nunca. Mas a verdade mesmo está em quem tem coragem de se transformar. Crescer dá trabalho, sim, mas é isso que nos torna seres humanos melhores. E relacionamentos saudáveis precisam desse movimento. Pensa comigo. Você está disposta a carregar alguém nas costas enquanto ele se recusa a dar um passo? Porque quando você aceita essa ideia de "me aceite como eu sou", sem questionar, pode estar entrando num ciclo perigoso de promessas quebradas, desculpas vazias e um desgaste emocional constante. A real é que o ambiente em que a gente vive e as pessoas com quem a gente se relaciona influenciam demais nosso caminho. Se o outro não contribui, ele atrapalha. Simples assim. Então, da próxima vez que escutar essa frase, faz uma pausa e se pergunta: ele realmente está aberto a olhar para dentro e crescer? Ou isso é só uma desculpa bonita para continuar do mesmo jeito? Porque quando alguém insiste em não mudar, se recusa a ouvir e transforma qualquer conversa em um ataque, isso não vai melhorar com o tempo. Na verdade, só vai piorar.
E aí a coisa começa a se desenrolar devagarinho. Você vai se adaptando, cedendo, deixando suas vontades de lado, até que nem percebe mais o quanto se afastou de si mesma. Enquanto isso, ele segue igual, imóvel, seguro de que você vai continuar ali, mesmo com todo o peso nas suas costas. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Cuidar da sua paz não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Você não está aqui para consertar ninguém. Você está aqui para viver ao lado de alguém que queira crescer junto com você. Alguém que reconhece os próprios erros, encara os desafios e está disposto a se transformar, assim como você faz com você mesma todos os dias. Quando um homem se nega a evoluir, ele não só trava a própria vida, ele trava a sua também. E aí, por mais que seus sentimentos digam para ficar, você precisa se lembrar dos seus valores. Porque se essa frase já acendeu um sinal de alerta, o que vem depois pode ser ainda mais complicado. E é sobre isso que a gente vai falar a seguir. Sabe aquela frase que de tão comum até parece inofensiva? Todas as minhas ex eram loucas, tóxicas demais. Pois é, pode parecer só um desabafo sobre relações passadas. Mas na real, isso esconde muito mais do que parece. Quando um cara diz isso com tanta certeza e sem qualquer autocrítica, é hora de acender um alerta. Geralmente, esse tipo de discurso vem de alguém que ainda não teve coragem de olhar para dentro e acaba jogando a culpa nos outros por tudo o que deu errado. Ele se pinta como a vítima da história e ignora completamente a própria parcela de responsabilidade. E é aí que a coisa complica. Carl Jung já falava sobre isso, sobre como tudo o que a gente esconde no inconsciente acaba nos controlando sem que a gente perceba. Ou seja, quanto mais ele evita lidar com os próprios traços mal resolvidos, mais esses padrões acabam aparecendo nos relacionamentos futuros. Inclusive com você. Se ele fala mal de todas as ex, se repete essa história de que foi sempre injustiçado, cuidado. Porque quem se recusa a olhar para o próprio comportamento inevitavelmente vai repetir as mesmas atitudes. E pior, pode acabar tentando fazer você assumir a culpa que não é sua. A pergunta que você precisa se fazer é simples, mas poderosa. Será mesmo que todas eram desequilibradas? Ou será que existe um padrão que ele insiste em não enxergar? Uma mulher que se conhece, que aprendeu a se respeitar, sabe a importância de observar essas sutilezas. Jung também dizia que tudo o que negamos dentro da gente acaba nos aprisionando. E é exatamente isso que acontece com quem vive repetindo esse tipo de narrativa. A pessoa se prende a uma versão distorcida da realidade na qual ela nunca erra. E os outros é que são sempre o problema. Estar com alguém assim é como tentar construir um relacionamento em cima de areia movediça. Por mais que você se dedique, por mais que tente manter a harmonia, vai sempre se sentir afundando. Porque ele não quer evoluir. Ele quer que você aceite o papel de salvadora e banque a estabilidade emocional que ele não desenvolveu sozinho. E vamos falar a verdade, isso não é justo. Você não veio para cá para ser terapeuta de ninguém. Você está aqui para viver algo leve, recíproco e verdadeiro. Para dividir a jornada com alguém que também tenha coragem de olhar para dentro, de reconhecer os próprios erros e de crescer com eles. Então, se você perceber que ele nunca assume nenhuma falha, nunca fala sobre o que poderia ter feito diferente nas relações anteriores, é importante se perguntar, se ele nunca fez isso antes, o que te faz acreditar que vai fazer agora? E já que entramos nesse assunto da manipulação emocional, tem umas frases que de cara até soam como prova de amor. Mas, na real, são verdadeiras armadilhas. Uma das mais perigosas é aquela: se você realmente me amasse, faria o que eu quero. Pode parecer uma simples declaração de necessidade, um pedido emocional. Mas se a gente olha mais fundo, percebe que isso não tem nada a ver com amor de verdade. E tudo a ver com controle. É uma chantagem disfarçada.
uma forma de colocar a outra pessoa contra a parede, usando o sentimento como moeda de troca. O amor genuíno nasce da liberdade, não da pressão. Relacionamentos saudáveis se constroem com respeito, troca, escuta, não com culpa ou obrigação. Amor que cobra, que exige, que te força a abrir mão de quem você é, não é amor, é dominação. Carl Jung falava muito sobre isso. Segundo ele, muitos dos conflitos em relacionamentos vêm de jogos de poder disfarçados de afeto. Aquela história da sombra, aquela parte inconsciente que projetamos no outro. Ou seja, quando uma pessoa tenta controlar você em nome do amor, na verdade, está projetando suas próprias inseguranças e usando isso como forma de manter o controle da situação. É exatamente isso que acontece com frases como essa. Por trás de uma fala aparentemente inofensiva, o que existe é uma ameaça silenciosa. Ou você faz o que eu quero, ou eu retiro meu amor. Isso fere, isso confunde. E o pior, faz com que a outra pessoa comece a se perguntar se está errada por simplesmente ter suas próprias vontades, seus limites, sua autonomia. Uma mulher consciente, que conhece seu valor, precisa aprender a identificar esse tipo de manipulação. Porque no início, pode até parecer que é só um pedido bobo, né? Uma prova de carinho. Mas se você cede uma vez, cede de novo. E quando vê, já nem sabe mais onde termina o que você quer e onde começa o que o outro impôs. Você vai se apagando aos poucos. Vai dizendo sim para evitar conflito. Vai abrindo mão da sua essência para não decepcionar. E sem perceber, começa a viver mais pelos outros do que por você. E é aí que mora o perigo. Esse tipo de exigência não aproxima. Pelo contrário, ela desgasta o vínculo, cria mágoa, sufoca. Porque o amor verdadeiro não condiciona. Ele não diz, faça isso por mim como se fosse um teste. Ele diz, eu te amo como você é, mesmo quando não faz o que eu esperava. Se você, em algum momento, se sentir culpada por dizer não, por colocar um limite, por preservar seu tempo e seu espaço, respira. Isso não é egoísmo, isso é autocuidado. Quem confunde amor com posse é quem ainda não entendeu o que é amar de verdade. Você não veio para essa vida para agradar ninguém às custas de si mesma. Você veio para crescer, para se expressar, para viver relações onde possa ser quem é, inteira. Relações onde haja espaço para troca real, sem cobrança disfarçada. Quando alguém diz, se me amasse faria o que eu quero, essa pessoa não está querendo conexão, está querendo obediência, está testando os seus limites para ver até onde pode ir. Está dizendo com outras palavras, meu amor tem preço e quem define o valor sou eu. Mas o amor de verdade não tem preço, tem presença, tem respeito. Como dizia Jung, o amor saudável não aprisiona. Ele liberta. Ele não tenta moldar o outro, mas acolhe a individualidade. Se alguém tenta te convencer de que amor é abrir mão de si o tempo todo, cuidado. Isso é controle, não cuidado. É chantagem, não entrega. E sabe o que mais? Quanto mais você cede por medo de perder, mais perde a si mesma. E aí entra num ciclo perigoso, onde cada concessão vira uma nova exigência. Hoje é um favor, amanhã é um compromisso, depois vira regra. E quando você se dá conta, está vivendo em função do outro, esquecendo dos seus sonhos, dos seus valores, da sua voz. Só para manter um relacionamento que, no fundo, já te desconectou de quem você realmente é. Mas a verdade é que quem te ama de verdade não te quer pequena, não te quer submissa, te quer viva, lúcida, com opinião própria. Uma mulher que se respeita sabe. É melhor uma conversa difícil do que viver calada todos os dias. É melhor um não sincero do que um sim que te fere por dentro.
E o mais importante, você não precisa ficar se justificando, tentando provar que tem o direito de ser você mesma. Quem te exige isso já está te colocando num lugar que você não merece ocupar. E a próxima frase é uma das mais cruéis e silenciosas que alguém pode ouvir. Você não é suficiente para mim. Ouvir isso de alguém que diz te amar pode destruir por dentro. Não machuca só o coração, sabe? Vai mais fundo. Mexe com a sua essência, com o seu valor como pessoa. Essa frase não é apenas um comentário duro, é uma tentativa de te fazer sentir pequena, como se você nunca fosse boa o bastante, por mais que tente. E sabe o que isso revela? Muitas vezes, quem diz isso está apenas projetando em você as próprias frustrações internas. Carl Jung falava exatamente sobre isso. Quando a pessoa não quer lidar com os próprios conflitos, ela coloca essa carga no outro, como se o problema fosse seu. Na prática é o seguinte, essa pessoa quer que você duvide de si mesma, quer que você pense que precisa se esforçar mais, mudar, se moldar, para finalmente merecer o amor dela. Mas isso não tem nada a ver com amor. É uma forma disfarçada de controle. É alguém que prefere ver você insegura e tentando agradar o tempo todo, do que livre, confiante e em paz com quem é. E o pior, esse tipo de jogo nunca acaba. Hoje o problema é uma coisa, amanhã é outra. Você vai pulando de prova em prova, tentando se encaixar em exigências que nem são suas. E quando você percebe, já está longe de quem era. Já começou a se desconectar da sua própria verdade. Mas uma mulher que se conhece, de verdade, não implora por validação. Ela sabe que não precisa caber em moldes apertados para ser amada. Ela não nasceu para agradar expectativas instáveis de ninguém. Você está aqui para viver uma relação com alguém que te enxerga, que te apoia, que te fortalece, não com alguém que te faz se sentir insuficiente. Então, se um dia você escutar algo assim, respira fundo e lembra de quem você é. Você não precisa ser mais isso ou menos aquilo para merecer amor. Essa dúvida que tentam plantar em você não é sua, é da outra pessoa. Como dizia Jung, você não pode brilhar se estiver escondida na sombra dos outros. E é isso. Você não precisa se encolher para caber na visão limitada de alguém. Sua paz, sua autoestima e sua liberdade emocional valem mais do que qualquer aprovação passageira. A verdade é que a segurança de uma mulher começa quando ela para de buscar validação fora e começa a confiar em si mesma. Quando ela entende que não precisa se explicar o tempo inteiro, nem aceitar frases cruéis como se fossem verdades absolutas. Porque se alguém te diz, você não é suficiente, não está sendo sincero. Está te manipulando. Está usando as próprias feridas e frustrações como arma contra você. E como disse Carl Jung, tudo o que a gente não traz à consciência acaba governando a nossa vida. Quando a gente não percebe esse tipo de frase logo no começo, corre um risco grande, o de entrar num relacionamento onde você vive tentando provar que tem valor. E nesse processo vai se apagando aos poucos, vai esquecendo quem é. A verdade é que nenhuma opinião alheia tem poder sobre você, a não ser que você permita. E se tem alguém ao seu lado que faz você se sentir pequena o tempo todo, o melhor caminho nem sempre é tentar convencer essa pessoa de que está errada. Muitas vezes, o mais sábio é se afastar. Isso não é orgulho, é respeito por você mesma. E agora, talvez a frase mais traiçoeira: faz o que quiser. Parece liberdade, né? Mas dita num tom frio, irônico ou magoado, essa frase carrega veneno, porque não é sobre deixar você livre, é sobre fazer você se sentir culpada. É uma armadilha emocional disfarçada. Carl Jung falava muito sobre essas manipulações que surgem das sombras do inconsciente, aquelas que a pessoa nem percebe que está fazendo, mas que machucam profundamente. Essa frase é um exemplo claro disso. A pessoa não fala o que sente, não se abre, mas espera que você adivinhe, e se você não entende, vem o silêncio carregado, a mágoa,
A culpa. É assim que começa o ciclo. Você entra numa montanha-russa tentando agradar, evitar brigas, adivinhar o que o outro quer, e aos poucos vai se moldando aos humores dele. E quando percebe, já não sabe mais se está vivendo por você ou pelas reações dele. Uma mulher emocionalmente madura não participa desse tipo de jogo. Quando ouve um "faz o que quiser", ela entende a mensagem e age, sem medo, sem tentar justificar, sem cair na armadilha. Porque responder com clareza quebra o ciclo da manipulação. Faz o outro perceber que não tem mais controle. Ou ele cresce com isso, ou fica sozinho com suas atitudes. E é aí que a verdadeira liberdade começa, quando você escolhe parar de reagir automaticamente e começa a agir com consciência. Quando você decide o que aceita, com quem quer dividir sua energia e até onde está disposta a ir. Se afastar de uma conversa confusa ou responder de forma objetiva não é frieza, é autocuidado, é maturidade, é saber que você não está mais disponível para esse tipo de dinâmica tóxica. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não trazemos à consciência acaba controlando a nossa vida. E os estoicos também nos lembram que clareza é liberdade. Comunicação direta é respeito. Se alguém não consegue falar com você de forma honesta, você não tem obrigação nenhuma de tentar decifrar enigmas. Ambiguidade é um tipo de controle emocional. E uma mulher consciente não entra nesse jogo. Ela escolhe a lucidez, a coerência, a paz de estar inteira consigo mesma. Então mantenha sua firmeza, não negocie a sua tranquilidade e nunca se esqueça. Um homem que realmente quer construir algo com você vai ser claro, vai ser honesto, vai te tratar com respeito. Amor de verdade não joga. Amor verdadeiro é transparente. Sua paz interior nasce do alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. E como você viu ao longo deste vídeo, tem frases que parecem inofensivas, mas que são alertas disfarçados. Se você não percebe, pode acabar presa em relações que drenam a sua energia, sua autoestima e a sua essência. Tanto a filosofia estoica quanto os ensinamentos de Jung nos mostram algo muito simples e poderoso. Não escute só as palavras, observe os padrões, não se perca no discurso, preste atenção nas atitudes e, acima de tudo, proteja sua paz com sabedoria. Porque, no fim, a questão não é sobre apontar o erro do outro, é sobre saber a hora de ir embora, sem se abandonar no processo. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que você acha que precise ouvir isso também. Obrigado e até o próximo vídeo.